Bem, mas a lei do trabalho é o nosso tema, é uma lei divina, natural. E trabalho é um conjunto de atividades produtivas, criativas, que o homem deve exercer. Para quê, Mateus? Para um determinado fim. Ou seja, o trabalho é a aplicação das nossas forças, das nossas faculdades mentais, das nossas faculdades físicas, em prol de um fim, de um objetivo. É uma obra, e a obra só existe se ela for realizada se tiver trabalho, senão não será obra. Os gregos diziam que trabalho é movimento incessante da vida. Concluímos que devemos a todo momento trabalhar e parar nunca, jamais. Faz parte da natureza do homem o trabalho. Então os gregos estão realmente certos. O trabalho é o movimento incessante da vida. É o ergon, segundo os gregos. Alguns linguistas falam que trabalho vem do latim tripalium, que era na antiguidade um instrumento usado para escravizar ou para torturar os escravos. Daí não é raro encontrar pessoas que veem no trabalho uma tortura mesmo, um sacrifício. Nós ficamos imaginando o final de semana. Hoje é a nossa liberdade, segunda-feira é uma lástima. A cidade vive uma onda de depressão no domingo à tarde, principalmente depois do Bahia Revista, com aquela musiquinha que tem que dormir para acordar cedo, para novamente começar uma semana de labuta. E aí parece que a cidade fica presa mesmo, pesada, todo mundo pensando já que no outro dia vai ter que voltar tudo de novo à escravidão. Então realmente tem sentido. A tortura, o trabalho tortura a gente mentalmente, fisicamente, é complicado. E realmente esse conceito casa muito bem com o trabalho. Mas trabalho é sobretudo atividades de caráter físico, mental, que devemos fazer em prol de alguém, em prol de um serviço, de uma tarefa, de um empreendimento. Tudo é resultado de um trabalho. Bem, mas primitivamente, como nós já colocamos, o trabalho sempre esteve associado à questão do sofrimento. Não é de se estranhar que exista um mito bíblico nesse sentido, de que Deus criou o homem ou condenou o homem a viver do próprio suor. Adão e Eva, e aí Deus condenou Adão e Eva e toda a humanidade que vivia depois a viver do próprio suor, trabalhar. Muito bem. Mas nós sabemos que, e muita gente pensa ainda hoje sobre isso, acreditam nisso fielmente, que o trabalho é uma punição divina. Deus nos castiga, nos quer ver trabalhando, sofrendo. Então quem é desempregado está salvo. Deus ama mais do que quem trabalha. Seria um contrassenso isso. Coitado dos desempregados. A gente não pisa na pele deles. Mas essa é a questão. Muita gente ainda acha isso. Que trabalho é punição divina. Mas não é. Não é por quê? Ao longo da história, com o progresso da humanidade, com o progresso da civilização, isso foi mudando. E trabalho tortura, trabalho sofrimento, trabalho condenação divina, pouco a pouco foi mudando e virou sinônimo de esforço, de obra. E as pessoas passaram a ser remuneradas proporcionalmente pelo benefício que geram à sociedade. Se a pessoa gerar mais benefício, o seu trabalho é mais importante, ela ganhará mais. E aí o conceito de trabalho foi mudando de escravidão para a recompensa. E atualmente nós percebemos que o trabalho ele está ligado muito a essa questão aí da informação, da qualificação. E muita gente, muita mesmo, não é raro encontrarmos pessoas que estão satisfeitas. Trabalhar é sinônimo de satisfação. Os jovens, antes mesmo de entrar no ensino médio, já vislumbram o que querem ser, porque existe uma gama de profissões aí oferecidas. E hoje está muito mais fácil estudar e se dar bem profissionalmente do que no passado.
Mas, atualmente, tem muita gente satisfeita com o que faz. Por quê? Porque elas percebem e têm consciência da importância da sua profissão, da importância da sua ação para com o próximo. Muita gente tem essa consciência. Muitas pessoas percebem que estão sendo úteis. Muitas pessoas percebem que estão realizadas com aquilo que fazem. E se sentem muito bem, satisfeitos, alegres e contentes. Então não é raro encontrar. O trabalho está mudando pouco a pouco desse caráter de sofrimento, e as pessoas já conseguem escolher aquilo que querem. Mas nós vamos perceber que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E o trabalho, ele vem na Bíblia, voltando lá àquela questão do mito bíblico, onde Deus, ou Jesus de Deus, disse que deveria ter um dia na semana para o descanso. Inclusive é o terceiro mandamento da lei mosaica: deixar o sábado, guardar o sábado para o descanso. E como esse descanso é hoje? E como nós precisamos? Ou sábado, domingo, segunda, depende do trabalho de cada um, da necessidade de cada um. Como nós precisamos, em um dia da semana, parar, ficar com a família, descansar. O descanso é muito bom, precisamos dele. Mas os hebreus levaram isso tão a sério, mas tão a risco, que tornou o sábado, ou um dia na semana para descansar, como uma questão moral radical. Como uma questão moral, como nós diríamos, infalível. E muitas religiões, inclusive, até hoje, deixam o sábado um dia exclusivo, reservado, específico, para louvar a Deus e descansar. Muitas religiões fazem isso ainda. Mas será que só devemos descansar no sábado e louvar a Deus no sábado? Ou qualquer dia, ou a toda hora devemos louvar a Deus? Ou deveremos descansar naquele momento do nosso trabalho permitido? Ou só tem que ser no sábado? A esse respeito, Jesus mesmo nos disse. Jesus que curava, que consolava os enfermos, sábado, domingo, feriado, qualquer dia da semana, bastava precisar, ele estava lá para servir. Então, será que tem que ser só um dia, só um momento para isso, anular nossa vida só para isso, para fazer aquela coisa específica? Porque Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem fez para o sábado. Está lá nos evangelhos de João, de Marcos. E Jesus disse mais: meu pai disse que, abre aspas, Jesus disse que, abre aspas, meu pai trabalha até hoje, e eu também, fecha aspas. Então o trabalho faz parte da evolução do homem, faz parte da evolução do ser. Precisamos trabalhar sempre. O trabalho ele é presente desde o ser mais primata até o anjo, o espírito mais angelical que existe. Todos trabalham porque o objetivo é o progresso do mundo, é o progresso da humanidade. Muito bem, mas nós ficamos então a pensar e analisando mais a questão do trabalho e a aposentadoria. Muitos acreditam que vão trabalhar caritativamente, fraternalmente, quando se aposentarem. Porque o grande desafio da vida é justamente conciliar trabalho, família, descanso e atendimento fraterno e trabalho fraterno. Mas é aí que está o que da vida. É aí que vamos ter a satisfação. É aí que vamos ter o prazer e o sentimento melhor do mundo. O sentimento de dever cumprido, de paz interior. Mas a aposentadoria é uma fase, é um merecimento, é um mérito muito importante. Mas a pessoa que se aposenta, ela deve pensar muito e continuar trabalhando. Por quê? Escolher trabalhos adequados, leves, edificantes, de ajuda ao próximo. Por quê? Porque o que vemos muito são pessoas, quando aposentam, e se definhando pouco a pouco, morrendo aos poucos, a cada dia. Porque a ociosidade deteriora as energias vitais. As pessoas se sentem inúteis, podem entrar no estágio da depressão. E aí
existem doenças como o mal de Alzheimer, que vão matando as pessoas vão ficando ociosas, inúteis e vão morrendo aos poucos. Daí as pessoas costumarem dizer que existe a questão do caduco, a pessoa caduca, mas a pessoa caduca é a mente vazia, que não exercita, que não lê, que não trabalha. Então é muito importante o aposentado continuar trabalhando dentro de suas limitações. Por quê? Porque o espírito, aposentado ou não, ele continua sendo senhor de sua vida, senhor de seu progresso, responsável por si mesmo. Então o espírito tem o mesmo comprometimento com a reencarnação do que quando não era empregado, ou quando era desempregado, ou agora como aposentado.